Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio aí sobre a Copa do Brasil, acompanhando de pertinho a Copa do Brasil. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de ontem, da terça-feira, nos jogos que também já aconteceram na semana passada, já da segunda fase, e nos jogos que ainda estão por vir. Então, sem mais demoras, vamos aos jogos. Olha só, esses jogos aí foram os jogos que aconteceram na semana passada, já válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Cuiabá passou nos pênaltis contra o Figueirense, jogando lá em Florianópolis. O Santos passou também nos pênaltis diante do Fluminense do Piauí, lá no Piauí. O Azures venceu o Mirassol e também passou para a terceira fase. E o Juazeirense bateu o Vasco da Gama nos pênaltis e também conseguiu o seu passaporte aí para a terceira fase. Esses jogos a gente já tinha falado que ocorreu na semana passada. Também teve, Pouso Alegre e Coritiba, lá em Pouso Alegre, quase deu aí para o time mineiro, mas o Coritiba conseguiu avançar nos pênaltis. E o Ceilândia venceu muito bem a equipe do Avaí, lá também em Florianópolis. O Ceilândia classificadíssimo aí para a terceira fase da Copa do Brasil. Nós já falamos desses jogos no vídeo da semana passada. Vamos ver então o que aconteceu nos jogos de ontem, da terça-feira, dia 15 de março. Começando aqui, com Portuguesa e Sampaio Corrêa. Olha só a lusa carioca. Pois é, amigo torcedor, não deu aí para Bolívia querida. Jogo lá no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira, dia 15 de março. Os gols foram marcados no segundo tempo. Aos 34, Leandro Amaro aproveitou o escanteio e bateu de primeira para abrir o placar. E aos 48, o Sampaio, já no desespero, deu um contra-ataque para a Portuguesa, que marcou com Patrick, o segundo da Portuguesa. Festa lusitana, mais R$1.900.000 aí no bolso da equipe carioca, que avança então para a terceira fase. Olha que legal, hein? A Lusa tinha eliminado o CRB na primeira fase e o próximo adversário será conhecido por sorteio. A gente já vai falar mais no final do vídeo, eu falo para vocês sobre como vai ser a terceira fase. Portanto, Portuguesa Carioca passa para a terceira fase aí, classificadíssimo aí na Copa do Brasil. Aí a classificação da Portuguesa, próxima partida, Atlético Goianiense e Nova Venécia. O Dragão está classificado aí para a terceira fase da Copa do Brasil. Jogando em casa, o time de Goiânia venceu a boa equipe do Nova Venécia por 2-1 nesta terça-feira. Neste jogo, todos os gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Shailon aproveitou uma sobra da defesa e abriu o placar para o Atlético aos 18 minutos de jogo. O Nova Venécia foi buscar o empate aos 31 minutos com Carlos Vitor batendo pênalti. Mas aos 44, tudo isso no primeiro tempo, Shailon marcou de novo. Atlético 2, Nova Venécia 1. Atlético classificado na primeira fase, eliminou o União de Rondonópolis. O Nova Venécia surpreendeu ao eliminar o Ferroviário na primeira fase e agora cai de pé aí diante do Atlético Goianiense. Parabéns ao elenco do Leão lá do Espírito Santo, só que quem avança é a equipe de Goiás. Bela vitória aí do Atlético Goianiense. Continuando aqui com mais dois jogos, Ceará e Tunaluso. Jogo na Arena Castelão. O Ceará dominou o jogo desde o começo, teve 2 gols anulados no primeiro tempo, mas no segundo tempo, aos 25, Nino Paraíba cruzou e Vina marcou de cabeça. Aos 42, já no final do jogo, Kleber subiu também de cabeça na cobrança de escanteio e marcou o segundo do Vozão.
Final, Ceará 2, Tunaluso Brasileira do Pará 0. Na primeira fase, o Ceará eliminou o São Raimundo de Roraima e a Tunaluso havia tirado o Novo Horizontino. De qualquer forma, parabéns aí ao pessoal da Tunaluso, que pela primeira vez passou aí da primeira fase da Copa do Brasil, mas o Ceará é que avança para a próxima fase. E agora o último jogo desta terça-feira, Guarani e Vila Nova, jogão de bola, um grande jogo lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O time da casa saiu na frente logo aos 4 minutos de jogo com Giovanni Augusto, mas o Vila foi para cima e aos 21 empatou com Renato de cabeça. Final do primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, o Vila conseguiu a virada, com Arthur Rezende cobrando o pênalti aos 9 minutos. O Bugre conseguiu empatar no finalzinho da partida, aos 44. Novamente, Giovanni Augusto marcou. Final 2-2 e decisão para os pênaltis. E aí, melhor para o Tigrão, que se deu aí melhor nas cobranças de pênalti. E foi uma grande classificação aí do Vila, jogando fora de casa, passa para a terceira fase e o Bugre fica aí pelo caminho, não avança na Copa do Brasil. Ficou nisso, 2-2, Vila Nova classificado nos pênaltis. Agora vamos falar sobre os próximos jogos. Hoje, quarta-feira, teremos muitos jogos aí na Copa do Brasil. São eles, ó. Motoclube recebendo a equipe do Tombense, CSA contra Paysandu, ABC enfrentando a equipe do Altos, o Globo pegando o Brasiliense, todos os jogos nesta quarta-feira, Tum contra Cruzeiro, o jogo vai ser lá na cidade de Tum mesmo, está confirmado, e São Paulo e Manaus no Morumbi. E ainda tem mais um jogo nesta quarta-feira, que é Tocantinópolis e Cascavel. Lembrando que nessa segunda fase, apenas jogos de ida só, esses confrontos, esses mandos de campo foram definidos em sorteio, tá? E não tem vantagem de empate. Se empatar, pênalti. Na quinta-feira, teremos Real Noroeste contra Juventude e Goiás enfrentando o Criciúma. E tem um jogo marcado para a semana que vem, que é o Vitória da Bahia enfrentando o Glória lá do Rio Grande do Sul. E aí sim termina os 20 confrontos desta segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando então que essas 20 equipes classificadas vão para a terceira fase e aí se juntarão às outras 12 equipes que já estão pré-classificadas para a terceira fase. São elas as 9 equipes que estão disputando a Libertadores, mais o Bahia campeão da Copa do Nordeste, o Remo campeão da Copa Verde e o Botafogo campeão da Série B. Então aí 20 equipes classificadas aqui, 12 equipes que se juntarão. A terceira fase terá 32 equipes disputando aí sim jogos de ida e volta até o final. E aí uma curiosidade dos gols, foram jogados 50 partidas desde o início dessa Copa do Brasil, 112 gols marcados, uma média de 2,24 gols por jogo. Os visitantes ainda estão marcando mais gols que os mandantes, isso muito ali da primeira fase, onde os times visitantes eram os times de melhor ranking, né? Então temos essa curiosidade aí dos visitantes marcando mais gols que os mandantes até agora na Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Copa do Brasil passado a limpo aqui no canal Times e Histórias. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com mais um vídeo falando sobre todos esses jogos que acontecerão hoje. Rodada aí de quarta-feira de muitos jogos na Copa do Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, amigo torcedor, faça parte aí do nosso time. E é lógico, você é sempre bem-vindo
a fazer os comentários aí no YouTube. Tentamos responder o mais rápido possível. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.